Hoje nós vamos continuar então uma série de pregações bíblicas sobre o assunto do Dia do Senhor. Serão 3 pregações, nós fizemos a primeira na semana passada, nós teremos a segunda e encerramos na próxima semana. Nós somos uma igreja, a igreja IBLM, né, Igreja Bíblica Luz do Mundo, nós somos uma igreja confessional, né, nós temos uma confissão de fé. Na confissão de fé nós detalhamos aquilo que nós cremos nas doutrinas fundamentais, tentamos ser o mais bíblico possível. Nós sabemos que nenhuma confissão de fé ela é inerrante é a palavra. Muitas vezes nós podemos errar em uma ou outra interpretação, mas nós nos esforçamos a ser o mais bíblicos possíveis. E um dos assuntos que nós achamos por bem tratar na nossa confissão, existe um capítulo dela que trata deste assunto, é o capítulo 17 da confissão, que fala sobre o Dia do Senhor e a adoração cristã. E este é o assunto em vista aqui nessa série de pregações. Qual é a importância do culto para a comunidade da igreja local? O que é separar um dia para o Senhor? E este é o assunto que nós temos colocado aqui durante essas pregações, do qual nós temos visto aquele dia que Deus santificou no Antigo Testamento. Na semana passada nós falamos sobre o Shabat no Antigo Testamento. E agora nós vamos em busca das informações do Novo Testamento para saber, né, se há uma transferência de padrão do antigo para o novo. Se por acaso nós crentes não devemos continuar guardando o sábado nos moldes da lei mosaica. Como que nós devemos entender isso e como devemos viver isso em comunidade e em congregação? Então na semana passada, nós por meio da análise dos textos do Antigo Testamento, nós tratamos acerca do Shabat, do sábado santo na lei mosaica. Nós aprendemos por meio do texto que o Shabat, é por isso que eu não uso sempre a palavra sábado aqui nas pregações, o Shabat não era apenas o 7º dia da semana. Era um dia santo, era um dia separado. Existia um conjunto de regras e um conjunto de orientações que deveriam ser observados pelo povo de Deus naquele tempo. E nessa análise do Shabat no Antigo Testamento, ela é necessária para a gente entender do que se trata esse dia em 7, que é separado para Deus. E então nós aprender sobre o princípio que envolve esse dia, essa regra, essa lei, e se isso de alguma forma foi transferido para o Novo Testamento. Se isso foi transferido para o domingo do culto cristão. Porque no último livro da revelação de Deus, em Apocalipse, no primeiro capítulo, no versículo 10 de Apocalipse, nós vemos que João, ele não chama o sábado de o dia do Senhor, mas ele passa a chamar o primeiro dia da semana. Ele chama o domingo desta forma do texto bíblico. Ele chama o domingo como o dia do Senhor. Então nós precisamos entender o que aconteceu aqui. Houve uma mudança? Será que é só o princípio que muda? Será que o cristão ele tem que guardar o sábado, mas também cultuar no domingo? Então, como eu já expliquei na semana passada, essa curta jornada sobre esse tema, ela inicia no estudo do Antigo Testamento. Hoje nós vamos passar a ver o que o Novo Testamento tem a nos dizer sobre isso, para então na próxima semana finalizar com uma conclusão de como que a igreja cristã deve entender e principalmente praticar esse dia, viver esse dia. Então, de uma maneira bem resumida, apenas para recapitular o que foi dito na semana passada, nós aprendemos aqui que o Shabat do Antigo Testamento foi instituído por Deus no Sinai. Naquele momento em que Deus resgata o povo de Israel do cativeiro no Egito e conduz o povo pelo deserto até uma terra prometida. No início desse trajeto, logo na saída, provavelmente lá no ano 1446 a.C., Deus entrega a sua lei para Moisés no Sinai, famosos 10 mandamentos, mas não apenas eles, todo um conjunto de leis. E o símbolo deste conjunto de leis é o Shabat, essa comemoração semanal que precisaria ser observada. Nós vimos com isso que esse dia santificado foi entregue para o povo de Israel. Deus entregou para aquele povo que ele fez uma aliança no deserto. Deus não entregou o Shabat para as outras nações. Deus tirou o povo do cativeiro, levou até aquele local e fez uma aliança com aquele povo, os descendentes de Jacó. Os descendentes de Israel, é o povo de Israel. E aí o Shabat, o sábado santificado, ele servia como uma espécie de selo dessa aliança.
de símbolo maior da lei que ele estava entregando como um vínculo, uma união com aquele povo que tinha os seus deveres e as suas responsabilidades. E aí, por fim, nós vimos o conteúdo da lei, do que se trata o Shabat. E eu fiz um resumo, mais ou menos dessa forma, sobre o que é a lei do sábado. A lei referente ao Shabat trata da proibição do trabalho regular. Isso alivia o povo de Israel das suas atividades ocupacionais diárias no 7º dia, do qual eles poderiam revigorar o corpo e a alma ao contemplar a Deus em adoração, rendendo culto a Ele, enquanto aguardavam o cumprimento das promessas, em especial o cumprimento do descanso. Naquele momento era o descanso da terra prometida, mas ele também aponta para um descanso final. O fim da obra criativa de Deus terminará com um dia de descanso, um 7º dia eterno. E hoje nós vamos então em busca do Novo Testamento, como que o Novo Testamento aborda essa questão. E aí eu havia dito na semana passada que hoje nós veríamos como Jesus lida com o Shabat, como que Jesus tratou esse assunto. Jesus é a pedra angular. Depois nós veríamos como os apóstolos viram este mesmo assunto, trataram sobre esta lei. Eles são o nosso fundamento, para depois então ver como a igreja lidou com isso, que é a construção. Porém não vai dar tempo de ver os 3. E nós vamos focar apenas nos primeiros 2. Hoje nós veremos como Jesus lidou com o sábado, com o Shabat da lei, e como os apóstolos trataram com este assunto. Então, quando a gente pensa, precisamos encontrar a posição de Cristo, nós somos cristãos, nós seguimos a Ele, nós seguimos as suas doutrinas que foram repassadas pelos apóstolos, mas nós queremos saber o que Jesus tem a nos dizer sobre isso. Onde nós podemos encontrar Jesus, informações sobre Jesus se relacionando com o Shabat? Nos Evangelhos. É lá que nós vamos encontrar. São nos 4 primeiros livros do Novo Testamento que nós encontramos toda a história narrada sobre a vida de Jesus. É nos Evangelhos que nós vamos encontrar Cristo em diversas oportunidades sendo acusado pelos religiosos de profanar o sábado, de profanar o Shabat. Nós vimos, inclusive, na exposição ao longo do Evangelho de Mateus. São nesses episódios que nós vamos poder encontrar informações importantes. Porque o fato é, irmãos, que nós não vamos encontrar no ensino de Jesus diretamente ele entregando alguma doutrina ou algo especificamente relacionado a esse assunto. Você não encontra Jesus ensinando sobre o Shabat, falando diretamente ou entregando aos apóstolos algo nesse sentido. Nós não encontramos Jesus tratando este assunto de uma maneira clara e direta com os seus seguidores. Por isso que o caminho para nós aqui é verificar a maneira como Jesus se relacionou com o dia em si. E aí então, ao analisar esses textos em que Jesus ele é acusado de profanar o sábado, nós poderemos identificar se essas acusações que foram feitas contra Jesus são verdadeiras. Porque se Cristo realmente desobedeceu o sábado, isso abriria para nós um precedente. Ou se Jesus mesmo não cumpriu o Shabat, nós estamos isentos de fazer o mesmo. Então, antes de iniciar a análise do texto, eu preciso lembrá-los que Jesus ele nasce debaixo da lei mosaica. Uma lei que tem como seu símbolo o Shabat. Nós aprendemos isso na semana passada. Jesus ele é o Cristo de Israel. O Messias que Deus prometeu àquela nação. Mateus ele inicia o seu evangelho traçando a genealogia real de Jesus. Ele é descendente de Davi. Ele pertence à tribo de Judá. Ele é um israelita. Jesus veio ao mundo para cumprir com a promessa de um Messias Salvador que Deus entrega para a nação da aliança. Inclusive, João, no seu evangelho, lá no 1º capítulo, no verso 11, ele diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Seu próprio povo, o povo da nação de Israel, do qual detinha uma promessa, eles rejeitaram o Messias. Então, nós vamos aqui analisar um texto do Novo Testamento, aqui do Evangelho de João. Peço que vocês abram as suas Bíblias em João, no capítulo 5. Hoje nós temos 2 textos que nós vamos analisar.
São dois textos um pouco mais longos do que normalmente eu exponho aqui na igreja, apenas alguns versículos. Então, peço que prestem atenção, tentem se manter atentos às explicações, não fechem a Bíblia, permaneçam nos textos, para que a gente possa analisar com cuidado a cada um deles. Nós vamos analisar aqui o Evangelho de João, no capítulo 5, versos 1 a 18. É um texto onde ocorre uma dessas acusações de que Cristo profanou o Shabat. Então acompanhe comigo a leitura do texto. Nós vamos lendo e explicando aqui conforme a necessidade. O texto diz: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Então o texto inicia nos informando que Jesus ele está neste momento em Jerusalém, durante alguma das festas do calendário judaico. João não nos diz qual dessas festas estava sendo comemorada aqui nesse dia. Jesus se dirige então até um local onde havia um tanque, uma espécie de piscina ali, chamada de Tanque de Betesda. E neste lugar existiam muitos enfermos. Estavam ali pessoas cegas, pessoas paralíticas, pessoas que tinham algum tipo de deficiência física. E elas se aglomeravam ali e disputavam os lugares mais próximos ao tanque com a esperança de eles serem curados das suas enfermidades. E aí, se você está acompanhando aí a leitura na NAA, na Nova Almeida Atualizada, que é a que eu estou usando, ou na ARA, você vai notar que o versículo 4, que é o versículo seguinte, ele está destacado entre colchetes. Correto? Vocês conseguem perceber isso no verso 4? Então, o que isso significa? Isso indica para nós que esse versículo em questão, o verso 4, ele dificilmente pode ser atribuído ao apóstolo João. Os colchetes aqui servem para nos sinalizar que esse versículo 4 ele pode ser encontrado em apenas alguns manuscritos. Mas ele não é encontrado naqueles considerados de melhor qualidade, os manuscritos mais confiáveis, os mais antigos. E isso aponta para nós na direção de que essa informação que nós temos no verso 4 é uma adição posterior. É alguém que, fazendo uma cópia do Evangelho, quis ali acrescentar alguma informação. Essa informação que está sendo acrescentada provavelmente reflete uma crendice popular daquele tempo. Aquilo que as pessoas naquela época acreditavam sobre os efeitos milagrosos do tanque de Betesda. E aí você segue no verso 5 ali, ele vai dizer: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então repare que Jesus aqui ele está tomando a iniciativa da cura. É ele que parte até o homem e pergunta sobre o desejo dele ser curado, uma pessoa que estava enferma ali há 38 anos. E aí você pode perceber também que o homem em questão ele está completamente desinteressado em relação a Jesus, a pessoa de Jesus. Ele simplesmente diz que ele não consegue ser curado porque ele não consegue chegar ao tanque quando a água é agitada. Então isso mostra para nós que de fato naquele tanque havia alguma movimentação esporádica da água, que muitas pessoas explicavam como a presença de um anjo. Essa era a crendice daquele tempo. E aí quando a gente vai estudar um pouco sobre o assunto, a gente descobre que o tanque de Betesda ele fazia parte de um conjunto de sistemas reservatórios que eram totalmente interligados, eram chamados os tanques de Salomão. E a impressão que se tem é que o tanque ele recebia água de uma fonte intermitente. Então, de vez em vez, de momento em momento, entrava essa água e agitava o tanque. Inclusive, existem estudos com bases consistentemente arqueológicas de que a fonte desse tanque era uma fonte medicinal. Então, provavelmente, acontecia algum tipo de cura ali naquele momento, das pessoas que se banhavam. E isso vai aumentando as proporções, né, das curas e tal. E com o tempo, as crendices, as ideias populares acabam ganhando força. No verso 8 e 9, ele vai continuar dizendo que então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado
E pegando o leito, começou a andar, e aquele dia era sábado. Mais uma vez, repare que não há nenhuma demonstração de fé aqui sendo exigida do homem. A cura dele se deu inteiramente por ação de Jesus a ele. O homem está completamente desinteressado sobre a pessoa de Jesus. Então Jesus aqui ele tem um propósito com a cura. Ele não está ali respondendo a um pedido, respondendo a uma fé de alguém. Não, ele tem um propósito. E esse propósito, irmãos, que ele tem, ele é claro com o passar do desenvolvimento do texto. Ele pretende provocar uma reação dos religiosos em relação ao dia da cura, ao Shabat, ao sábado. No verso 10 é dito que por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado, é sábado. E nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. E aí eu pergunto a vocês, irmãos, nós analisamos a lei mosaica na semana passada. A lei que trata do Shabat. Em que lugar da lei nós lemos que é proibido carregar o leito no Shabat? Aonde que isso está escrito na lei? Não diz. A lei ela não apresenta de forma detalhada quais os tipos de trabalho podem ser feitos ou não no sábado. A lei ela vai dizer lá no Êxodo 20, versos 8 e 10, lembre-se do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalhará e fará a sua obra, mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor. Não faça nenhum trabalho neste dia. Então nós vimos aqui, analisando o texto, que a lei ela aponta para a proibição de um trabalho que é executado nos outros 6 dias. Ou seja, a proibição é nenhum trabalho daquele trabalho regular que você faz durante a semana. O padeiro para de fazer pão. O sapateiro não vai consertar sapato no sábado. O agricultor não sairá para semear ou colher, e assim por diante. Só que com o passar do tempo, uma nação que começava a crescer em número, em população, dúvidas começaram a surgir, porque a lei ela não é totalmente específica. O que é lícito e o que não é lícito? E essas dúvidas começaram a surgir entre o povo, e aí então os líderes religiosos, aqueles que eram os mestres da lei, aqueles que eram os responsáveis por conduzir o povo na palavra do Senhor, passaram a produzir as suas interpretações. É a tradição oral que começou a ser produzida, e isso é chamado de halaká. O halaká era como o objetivo dessas interpretações da lei era construir uma cerca ao redor da Torá, da lei mosaica. Eram ali tentar conter as pessoas para que elas não profanassem o Shabat. Então a ordem que Jesus dá para o homem, para que ele carregue o seu leito, isso não profana a lei mosaica. Não há nenhuma transgressão ao Torá. O que existe é uma transgressão da tradição oral dos religiosos, que é este chamado o halaká. E aí o verso 11 continua. Ao que ele lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe, quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Então, mais uma vez, irmãos, olhem o desinteresse do homem curado por Jesus. Parece até que ele tem mais respeito pelos líderes religiosos do que por aquele que o curou. Ao ponto de que quando ele soube quem era, ele foi logo contar. Foi Jesus. Foi este homem chamado Jesus. E do outro lado, nós vemos que os religiosos não passaram a perseguir Jesus porque ele ordenou o homem de carregar o seu leito no sábado, mas porque Jesus havia curado naquele dia. E aí eu pergunto mais uma vez, em que lugar da lei nós lemos e que é proibido uma cura ser realizada no Shabat? Em lugar nenhum. Agora, o mais importante de tudo aqui nesse texto é a resposta que Jesus dá diante da perseguição. Veja os versos 17 e 18. Mas Jesus lhes disse,
Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Olha só que curioso, né? Jesus, ele poderia ter se defendido aqui. Ele poderia simplesmente ter dito que em momento nenhum ele transgrediu a lei. Ele poderia ter atacado as interpretações equivocadas dos líderes religiosos em relação ao Shabat. Mas Jesus não faz isso. Ele não faz essa alegação que talvez fosse o primeiro campo que nós atuaríamos, né? Vocês estão errados, vocês interpretam errado. Não. Jesus responde dizendo que ele pode trabalhar no Shabat. Porque a sua obra é semelhante à obra de Deus, ou seja, Jesus está aqui declarando a sua divindade. Eu sou semelhante a Ele. Jesus está dizendo, eu sou o legislador. Eu não preciso dar satisfações das minhas interpretações, porque eu sou aquele que criou a lei. E eu tenho o poder para criar e para revogar essas mesmas leis. Isso inflamou os religiosos. Nós lemos o verso 18, que eles falam ali. Eles queriam cada vez mais matá-los, porque ele estava se fazendo igual a Deus, ele estava se fazendo de Deus, ele estava dizendo, afirmando a sua divindade. Irmãos, eu vou citar mais 2 textos brevemente aqui, que reforçam esse posicionamento sobre Jesus em relação ao Shabat. Eu não vou expor todo o texto, porque não daria tempo, nós ficaríamos aqui e nem conseguiríamos votar hoje, né? Aqueles que ainda não foram. Então eu vou só citar as referências e fazer alguns comentários, e aqueles que têm interesse podem ler em casa com maior cuidado, né? O primeiro texto é João capítulo 9. Nesse texto de João 9, você está em João 5, você pode até pular lá para João 9 para correr os olhos aí durante os comentários que eu farei. Nesse texto, Jesus ele promove a cura de um cego de nascença de uma maneira bem peculiar. É o mínimo que nós poderíamos dizer. Eu tenho certeza que todos nós aqui lemos esse texto e em algum momento nos perguntamos, mas por que Jesus curou desse jeito? Não faz nenhum sentido. Jesus aqui cuspiu na terra, fez lama ali com a saliva e untou os olhos do cego. E você tem que notar que essa maneira curiosa que Jesus usa para curar, ela é repetida nesse mesmo capítulo 4 vezes. João ele fala essa forma, né? Jesus cuspiu na terra, Jesus fez a lama, e comenta 4 vezes esse procedimento. Isso por quê? Porque o objetivo de Cristo não era somente exercer misericórdia com aquele homem enfermo, mais uma vez. Jesus estava ali lidando com a questão do sábado, com a interpretação daqueles religiosos em relação a esse dia. E ao fazer a lama, ao passar nos olhos, ali ungir os olhos do cego, Cristo ele estava cometendo pelo menos 3 infrações ao halakha, a essa interpretação oral dos religiosos. Nesse conjunto de regras que foram criadas para impedir o povo de profanar o sábado. Segundo a interpretação dos religiosos, era proibido no sábado fazer qualquer tipo de mistura. Eles diziam isso. Jesus faz uma mistura da saliva com a lama. Eles diziam que era proibido fazer massagem terapêutica. Eles diziam que era proibido fazer unções medicinais. Onde nós lemos na lei essas proibições? Elas não são encontradas em lugar algum na Torá. É por isso que a grande questão aqui do texto é, mais uma vez, a autoridade de Jesus. Por quê? Porque se os líderes reconhecessem aquela cura como legítima, olha, Jesus curou esse homem cego. Isso é uma ação de Deus, é inegável. Se eles reconhecessem a autoridade de Cristo no milagre, eles teriam que seguir a interpretação de Cristo em relação ao sábado. Eles teriam que dizer, nós estamos errados. Tudo aquilo que nós dissemos que não pode ser feito, pode. Porque olha só, Deus está agindo por meio deste homem. E ele rompe com as nossas tradições.
Os religiosos, eles achavam que eram a luz, que eles tinham o caminho, a verdade para o povo. Mas o apóstolo João no texto aqui está mostrando a nós que esses que se achavam luz não percebiam a própria cegueira. Estavam completamente cegos para aquela pessoa que estava ali exercendo a cura. Eles estavam ali e não reconheciam a obra e a autoridade de Cristo, aquele que é o verdadeiro Messias, libertador de Israel, o único caminho, a única verdade e a única vida. E por fim, eu cito também o texto de Mateus 12. Mateus 12, versos 1 a 8. É um texto onde os discípulos de Jesus são acusados pelos fariseus de profanar o sábado porque eles colheram espigas para se alimentar em um sábado. E aí tem toda a exposição desse texto, irmão, se você não acompanhou aqui durante a análise de Mateus, tem disponível lá no blog da igreja, no canal do YouTube, enfim, você pode ir lá ver depois se você tiver essa curiosidade. Mas eu destaco só a resposta que Jesus vai dar aos fariseus. Ele diz que o Filho do Homem é Senhor do sábado. E isso não é só uma afirmação messiânica. Não é só uma afirmação contundente de que eu sou o Messias. Jesus ele está aqui apresentando a possibilidade de uma mudança ou de uma reinterpretação futura do Shabat. Exatamente da mesma forma que ele fez em relação à sua superioridade em relação ao templo. Jesus também disse que ele é maior que o templo. Em que sentido? Isso aponta para uma direção futura. Aponta em um sentido de que Deus não poderia mais ser encontrado no templo. Os antigos sistemas da lei, sistemas sacrificiais da lei mosaica. Jesus apontava nessa direção, eu sou maior que o templo. Em um determinado momento, após a ressurreição, a única forma de você encontrar a Deus não é mais em Jerusalém, é através da minha pessoa. Com o Shabat também tem esse princípio envolvido. Jesus, ele é Senhor do sábado. Ele é o legislador, ele é maior. O sábado aponta para ele. Então, diante de tudo isso, desses textos que mostram a maneira como Jesus se posicionou em relação ao Shabat, a conclusão que nós chegamos disso em relação a Jesus e o sábado, ela é inconclusiva. Nós não encontramos aqui algo que possa, só com base no ensino de Cristo, nos direcionar a uma direção em que nós rejeitamos completamente e nem abraçamos completamente isso. Não há como justificar uma transferência de princípio do sábado para o domingo, nem nada assim. Mas uma coisa eu diria que é certa. O Novo Testamento não parece validar a ideia de que Jesus transgrediu o sábado, como alguns defendem. Jesus, ele apenas transgrediu as interpretações religiosas do seu tempo em relação a esta lei. É o que fica evidente. Também é certo que Jesus ele se coloca como alguém superior à própria lei, maior do que o templo, Senhor do sábado, o próprio Deus, Criador, legislador, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Então, tendo visto isso, agora nós vamos em busca da posição dos apóstolos. Como os apóstolos se relacionaram com a lei mosaica como um todo? Como os apóstolos trataram a questão do sábado? E para isso algumas introduções, umas considerações introdutórias são importantes aqui. Primeiro, é preciso lembrar que o ministério apostólico, ele é uma extensão do ministério do Messias. É importantíssimo isso, irmãos. Entender que o ministério apostólico tem autoridade assim como Cristo tem, no sentido de nos trazer ordens, mandamentos, instruções. Eles são autorizados por Deus. Por que eu digo isso? Porque eu já tive debate com pessoas, debates teológicos, doutrinários, onde eu mostrava um texto das epístolas paulinas e a pessoa disse que aquilo não era importante porque não foi Jesus que disse. E aí isso encerra o debate se você não considera a doutrina apostólica como autoridade sobre a sua vida. Nós entendemos assim. O ministério apostólico foi uma extensão do ministério do Messias no tempo em que eles estiveram aqui. Foi o fundamento. Foi toda a base doutrinária que nós encontramos nos apóstolos. Então Cristo ele compartilhou a sua autoridade com este grupo de homens.
Uma autoridade autenticada por meio de sinais, por meio de milagres, que eles realizavam no meio do povo. Milagres na mesma semelhança dos milagres praticados por Jesus. Eles também fizeram. E conforme veremos, irmãos, inclusive quando nós iniciarmos em Atos, na exposição de Atos, depois dessa série de pregações, haverá na história da redenção uma mudança brusca de rumos aos olhos do povo de Israel. Israel, o povo judeu, era o povo da aliança, o povo das promessas. Com o advento da igreja, pessoas de todos os povos, línguas e nação, elas passam a ser acrescentadas em um novo organismo chamado igreja. Então, para que isso, para essa mudança completa, seja aceita pelo povo da aliança, foi necessário coisas sobrenaturais autenticando. O Espírito Santo, ele desceu de forma visível sobre os gentios, da mesma forma que aconteceu com o povo judeu, lá com os apóstolos. Por que houve essa descida de maneira visível? Para demonstrar àquele povo da aliança, olha, os gentios estão sendo aceitos. Aconteceu exatamente igual. Deus está fazendo essa obra. Não é uma invenção humana. Então o milagre, essas evidências, autenticavam a obra de Deus, da redenção. Outra consideração importante é que a igreja nasce em Atos 2. Logo depois de descer o Espírito Santo sobre os discípulos, você tem a pregação de Pedro e aí 3.000 novos seguidores de Cristo são batizados. E neste momento todos eram judeus. Então a igreja cristã, ela nasce dentro do judaísmo, até o momento em que a maioria dos judeus passa a rejeitar a Cristo novamente. E aí então o evangelho vai ser pregado para samaritanos e para gentios. Nós vamos ver esse progresso quando a gente analisar Atos. A igreja cristã nasce no seio do judaísmo e ela vai se separando. O evangelho é recusado pelos judeus e aí passa a ser pregado a samaritanos e gentios. E só então, depois desse processo, onde o evangelho sai do mundo judeu e passa para o mundo gentil, que vai aparecer a primeira controvérsia sobre a observância da lei. É neste momento que surgem as dúvidas. E isso mostra para nós que os apóstolos, sem sombra de dúvida, eles continuaram observando a lei mosaica como judeus fiéis. Até o momento em que eles tiveram que se sentar para pensar e debater o assunto e chegar a uma conclusão sobre isso. Uma boa evidência deste fato, de que os apóstolos continuaram guardando a lei mosaica, é que você não vai encontrar em todos os livros do Novo Testamento, no Atos, nas epístolas, você nunca vai encontrar um único judeu cristão sendo acusado ou sequer questionado sobre a observância do sábado. Você não encontra. Você não encontra nenhum judeu cristão sendo ali exortado sobre algo em relação a guardar a lei mosaica. Não há. Então, nós temos que lembrar que cada judeu cristão, ele acaba pertencendo ali naquele primeiro momento a duas comunidades. Como cristão, ele era o povo da nova aliança. Mas como judeu, ele ainda estava ligado à legislação do Antigo Testamento. Mas como assim? Como que ele poderia ser ligado ainda? Irmãos, a lei mosaica não tratava só de questões religiosas. Não era só coisas cerimoniais. A Torá tratava de todos os aspectos da vida do povo judeu. Você tinha questões de cunho social, você tinha questões de cunho civil. Eles eram uma nação e eles viviam em uma nação debaixo de uma lei que era a lei do Antigo Testamento. Por isso que muita gente faz uma tripartição, né? Divide a lei e diz que a lei ela é dividida em 3 partes. Há leis que são morais, há leis que são cerimoniais e há leis que são civis. Só que o judeu, ele não entendia dessa forma. Se você for para o Novo Testamento, você não vai ter base nenhuma para justificar que o judeu entendia assim. Eles entendiam a lei como um conjunto, que deveria ser observado de maneira completa ou desobservado. O próprio Shabá é um ótimo exemplo disso. Pensa só no Shabá, na regra do sábado, você tem a questão moral, obediência a Deus, separar um dia para o Senhor, relembrar da redenção, mas você também tem um aspecto cerimonial, tem uma santa convocação, dia de culto, dia de festa solene.
E aí você tem uma questão civil envolvendo, você tem o descanso, a ausência do trabalho. Você não pode impor trabalho sobre o servo, sobre o estrangeiro, sobre os animais. Como você separa a lei do Shabá em 3? Moral, civil e cerimonial. Não tem, é uma lei e engloba tudo. Então vamos ao texto. Abram suas Bíblias em Atos capítulo 15. Atos 15, a partir do verso 1, diz ali: Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Então o texto diz: algumas pessoas, certamente judeus convertidos ao cristianismo, saíram da Judéia e foram até a Antioquia, na Síria, uma igreja que havia alcançado inúmeros gentios. E lá esses irmãos passaram a ensinar que era necessário que estes gentios passassem a observar os preceitos da lei mosaica. Preste atenção, para ser salvos. É isso que diz o texto. Se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Não pode. Versos 2 a 5. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-lo e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Qual é o símbolo maior da lei de Moisés, conforme nós vimos? O Shabat. Então é claro que este assunto está em voga aqui. Isso engloba a questão do sábado. E aí nós vemos por meio aqui do texto que Paulo e Barnabé imediatamente se levantaram contra essa ideia. E logo eles foram enviados até a presença dos apóstolos. Por que até os apóstolos? Porque eles eram a autoridade naquele momento. Deus concedeu a eles, não haveria dúvida. Tem tantas igrejas que pensam diferente. Se nós tivéssemos os apóstolos hoje, não teria isso. Qual que é a posição correta na escatologia? Milenismo, pós-milenismo? Os apóstolos diriam: não, a interpretação correta é essa. Porque eles têm fonte de autoridade, uma autoridade que foi dada a Deus por eles. Então eles foram até os apóstolos para tratar essa questão e chegaram a um veredito. O gentio, a lei foi dada para o povo de Israel. O povo judeu estava observando naquele momento. Não há nenhum indício de que os cristãos judeus largaram a lei. Eles continuaram obedecendo. Mas agora chegou um povo que a lei não foi dada para eles. Eles nunca obedeceram à lei. O que fazer com eles? Alguns disseram: tem que guardar. Se não guardar, não vai ser salvo. Mas aqui tem Paulo e Barnabé, diz que não é assim, a gente não deve ser. Então vamos lá e vamos resolver. Continuando o verso 6. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então a resposta do apóstolo Pedro é em forma aqui de uma severa repreensão aos judeus cristãos.
É uma repreensão àqueles que estão tentando impor a observância da lei aos gentios. O argumento de Pedro é muito simples. Se Deus purificou o coração dos gentios, se Deus concedeu o Espírito Santo a eles sem lei, sem nenhuma lei, Deus deu o Espírito Santo a eles, como que nós agora vamos impor algo que nem Deus impôs a eles? Essa purificação espiritual que Pedro trata aqui, esse era o propósito da lei. Você tem lá em Ezequiel, no capítulo 36, versos 25 e 26, onde ele diz: então aspergirei água pura sobre vocês e vocês serão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos, e lhes darei um coração novo. E porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Era isso que estava acontecendo. Agora, as implicações dessa decisão, daquilo que estava acontecendo por meio do povo gentil, isso não ia lidar apenas com o estrangeiro, mas isso afetou, como nós vemos ao longo da história da igreja, afetou também o cristão judeu. Essa decisão que está sendo tomada aqui no texto de Atos, ela mudaria o relacionamento do próprio judeu cristão com a lei mosaica. E nós vemos isso no progresso, nós veremos semana que vem como que a igreja tratou e lidou com isso na sequência. Aí o verso 12 diz que toda a multidão silenciou ao ouvir Pedro, passando então a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Então a reação das pessoas aqui, muito provavelmente, da parte dos judeus cristãos, diante da repreensão severa que Pedro estava dando ali, foi o silêncio, ficaram calados. E aí Paulo e Barnabé parece que aproveitam o momento e contam os muitos sinais que Deus estava fazendo entre eles, entre os gentios. Isso era para confirmar, para dizer, olha, o que Pedro está falando está certo, porque Deus está agindo. Sem lei, Deus está fazendo um milagre lá. O povo não guarda o sábado, mas Deus está com eles, porque muitas coisas nós temos vistos. Isso aprova o ponto de Pedro. Deus está com esse povo mesmo sem eles observarem a lei. Como que nós agora vamos impor isso a eles? E aí na sequência, Tiago, que era irmão de Jesus, filho de Maria, era o grande líder da igreja de Jerusalém naquele momento da história, era o pastor daquela igreja de Jerusalém, na grande maioria de judeus cristãos. Ele pede a palavra ali e ele apresenta uma proposta tentando solucionar aqui o impasse. Diz os versos 13, a partir do verso 13. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, que está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre as quais tenho sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles entre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Tiago está aqui subscrevendo a opinião de Pedro, dizendo eu concordo com tudo que o Pedro falou, e ele propõe um meio termo conciliatório. Para que isso? Para que a comunhão entre judeus cristãos e gentios cristãos não fosse de alguma forma prejudicada por essa questão. É uma sugestão que tem em vista o judeu mais fraco, que ainda não tem maturidade suficiente para entender a liberdade que nós temos em Cristo da lei. Então ele está dizendo, olha, por uma questão de consciência, esse ponto até Paulo vai trabalhar nas suas cartas, a questão da consciência ao irmão mais fraco. Ele diz, olha, o Tiago ele não está dizendo, olha, é preciso observar a lei, ele está colocando alguns requisitos mínimos. Olha, o gentil pode fazer uma concessão então, em algumas coisas que são fundamentais, até que isso esteja mais maduro na cabeça dos outros. Tem toda uma questão cultural aqui envolvendo o mundo gentil daquele tempo.
E aí Tiago ele faz uma conciliação, pelo menos guardem essas coisas para não escandalizar o judeu cristão. Para que a comunhão seja possível, porque do contrário nós vamos ter um corpo dividido. Então é uma proposta que olha para aqueles judeus mais zelosos em relação à lei, mas menos maduros em relação a Cristo. Mas o fato principal disso aqui, que o texto vai deixar bem claro, é que o concílio de Jerusalém, ele rompeu. E aqui eu vou repetir. Rompeu com a lei mosaica. Rompeu. Rompeu com a lei naquela que o Shabá é o grande símbolo. A lei ela passa a ser vista, a partir deste momento, como um fardo impossível de ser carregado. Foi assim com os patriarcas, estava sendo para aquela geração. Isso fica bem claro nas palavras de Pedro. Atos 15, versos 10 a 11. Agora, pois, vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem a nós. Mas cremos que não somos salvos pela lei, salvos pela graça no Senhor Jesus, assim como eles. Então, na próxima semana, nós vamos aqui analisar como que a igreja prosseguiu depois disso. Como a igreja do Novo Testamento seguiu depois dessa decisão. Isso vai trazer muito mais clareza para o nosso entendimento e a nossa postura em relação ao dia do Senhor. Nós veremos como gradativamente aquele dia da semana dedicado a Deus foi sendo transferido do 7º para o 1º dia. Saiu a observância do Shabá, das regras do Antigo Testamento, para um dia de culto e de celebração da ressurreição de Cristo no domingo. É este que o apóstolo João vai chamar em Apocalipse 1:10 de o dia do Senhor. Mas mesmo que nós não tivéssemos acesso ao restante da história, do progresso da revelação, mesmo que a Bíblia encerrasse em Atos 15, nós já poderíamos aqui assegurar, se somos gentios, se não somos descendentes de Abraão, nós estamos autorizados pela doutrina apostólica, com base na própria ação de Deus, que concede o Espírito Santo ao gentio, de que nós não precisamos guardar a lei mosaica. Nós não precisamos. Nós não precisamos guardar o sábado da lei, como o povo do Antigo Testamento fazia. Isso está claro no texto. Agora, significa que nós vamos viver sem nenhuma lei? É claro que não, irmãos. É claro que não. Isso também vai ser trabalhado na próxima pregação. Nós vivemos debaixo da lei de Cristo. Jesus, em muitos momentos, ele expande os conceitos da lei. Só você ir ao Sermão do Monte, Mateus de 5 a 7. O que a lei falava sobre adultério? O que Cristo fala sobre o assunto? O que a lei fala do homicídio? O que Cristo fala disso? Jesus vai dizer, olha, não é só o ato, é você cogitar no coração. Só que, de acordo com o que nós aprendemos hoje, nós jamais podemos aceitar que alguém imponha sobre nós o jugo da lei nos termos representados pelos cristãos judeus do período apostólico. Nós não podemos aceitar que alguém venha hoje e faça o mesmo. E por mais que incrível que possa parecer isso, irmãos, isso continua acontecendo em muitos lugares. Você tem, irmãos. Você tem igrejas que se dizem cristãs e que impõem a guarda do sábado no regime da lei. E ela vai dizer isso é indispensável para você ser salvo. Exatamente como falaram em Atos 15. Se você não guardar, você não é salvo. Você tem aqueles que vão impor a lei do dízimo no padrão da antiga aliança. E aí vão usar um percentual exato e preciso que tem que ser dado, porque do contrário o fiel ele estará debaixo do quê? Das maldições da antiga aliança. Tenho certeza que muitos irmãos aqui já foram ameaçados com pragas de gafanhoto. De onde isso vem? De impor a lei sobre o povo, uma lei que fica muito claro, não deve mais ser guardada. A lei não justifica, a lei não salva.
O Novo Testamento ele também vai expandir a questão das ofertas. Estou livre agora. Não preciso mais dar o dízimo. Não preciso mais ofertar, não preciso fazer nada. Vai para o Novo Testamento e veja o que ele ensina sobre o assunto. É superior. Seria muito mais fácil para a gente viver debaixo de um percentual fixo. Eu sei exatamente o que eu tenho que dar todo mês. Eu vou lá e dou a minha parte. Só que o Novo Testamento ele não fala mais de uma 10ª parte. Ele fala de uma oferta sacrificial que provém de um coração transformado. Para alguns, 10% do ordenado pode ser realmente algo sacrificial. Pode realmente fazer diferença. Mas para outros, talvez não faça nem cócega no orçamento. Pense só como isso seria injusto, irmãos. Uma pessoa que ganha um salário mínimo ter que dar 10%. Pensa só, quão sacrificial seria 10% de um salário mínimo, pequeno. Talvez para uma pessoa que ganha pouco, 5% já é sacrificial demais. Agora, é possível que alguém que ganhe 20, 30 salários, 10% não faça diferença. E aí aquele que dá menos percentualmente está fazendo algo muito mais sacrificial do que aquele que ganha mais, porque ele tem um coração mais disposto. Coração que entende, que aprendeu o princípio, que dá com amor, reconhecendo da necessidade da obra do Senhor, da igreja prosperar e levar adiante o Evangelho. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas, irmãos. Porque quando nós aceitamos que a lei seja imposta por nós, e nós passamos a observar estas leis, você aceita essas regras, né? Aí você abraça os 2 exemplos que eu dei. Abraça a questão do sábado. Abraça a questão da lei do dízimo, nos padrões e moldes do Antigo Testamento, num acordo de bênçãos e maldições. Inevitavelmente, irmãos, nós nos tornaremos legalistas. Inevitavelmente, em algum momento, você vai crer que a observância dessas regras são fundamentais para a sua salvação. E aí a sua segurança sai da graça para a sua própria obediência. Então vamos dizer, chegamos à conclusão que o dia do Senhor nosso agora é o domingo, domingo cristão, mas nós temos que aguardar com os mesmos princípios do Antigo Testamento. Em algum momento nós vamos crer que se eu não vir no culto eu não serei salvo. Porque é uma lei que eu preciso cumprir. E aí a salvação sai de Cristo para a minha própria obediência. E eu tenho uma teoria por que isso acontece. Por que as pessoas se tornam religiosas e abraçam as obras da lei como forma de encontrar justiça própria? Isso ocorre, irmãos, como uma substituição da obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Como a pessoa não descansa na graça, como ela não tem uma confirmação espiritual, como não há Espírito Santo confirmando, produzindo frutos, dando certeza da fé e da salvação, essa pessoa ela passa a buscar uma forma de sentir a justiça de Deus. De ter algo que ela possa se agarrar. E aí ela passa a buscar um jeito de se sentir merecedora da salvação. E aí ela passa a cumprir requisitos religiosos. E ela passa a olhar para as pessoas ao redor e se comparar. Olha só como eu sou mais piedoso do que o irmão do meu lado. Olha como eu obedeço o sábado. Eu guardo, zeloso por Deus. Eu nunca deixo de dizimar. Sempre entreguei os dízimos certinho. Eu jejuo toda semana. E aí você se apega nessas obras. Eu oro, eu faço, eu vou na igreja, eu isso, eu aquilo. Mas é tudo eu. Por quê? Porque o Espírito Santo não está produzindo verdadeira transformação. Não parte de uma ação interior que é provocada por purificação espiritual, é só externo. Porque o interno permanece morto. Você substitui a obra de Deus pela obra dos homens. Nós aprendemos aqui na semana passada que até o Shabat da lei do Antigo Testamento precisava ser observado com um coração grato.
Um coração que lembra da redenção, que celebra o Deus da aliança. E é por isso que eu me encerro aqui nessa manhã com uma meditação extremamente importante acerca deste assunto. Vasculhe sempre as suas motivações, irmãos. Por que eu venho ao culto? Por que eu estou aqui nessa manhã de domingo? Quais são os motivos que me trazem aqui? Eu estou aqui hoje porque os pastores da igreja vivem dizendo que eu tenho que vir? Já tornou uma regra? Porque eu vou ser cobrado pelos meus irmãos? Ou por que eu não apareci? Será que eu estou aqui só para contentar os outros? Eu vim por causa do meu pai, da minha mãe, eu vim por causa dos meus filhos, que eu quero que meus filhos sejam criados num ambiente saudável. Porque se eu venho no culto, eu sinto que eu fiz a minha parte diante do Senhor, e aí eu creio que Ele vai me abençoar agora durante a semana. Quais são os motivos? Será que o que me traz aqui é um coração que entende, que compreende tão grande salvação que eu tenho em Cristo? Uma salvação que me livrou do jugo da lei? Será que eu estou aqui porque o meu coração está apenas respondendo à graça do Senhor, que me resgatou de mim mesmo e dos meus pecados? É isso que me traz aqui toda manhã? É uma resposta natural de um coração que foi alcançado, regenerado e purificado? Será que o dia que por acaso ocorre um imprevisto e eu não consigo estar presente, aquilo me dá aquela angústia? Nossa, como eu senti falta do culto hoje. Como alguém que realmente precisa de Deus, da palavra, dos irmãos. O que a análise desses textos nos mostra hoje, irmãos, é que o que importa é o interior. Porque o interior só Deus conhece. E Deus jamais será enganado. O exterior, nós podemos enganar aqueles que vêm só de fora. Mas Ele não engana aquele que vê além. Deus nos livrou do jugo da lei. Mas Ele não nos livrou para a gente viver de qualquer jeito. Há o Espírito Santo hoje. E o Espírito Santo, ele faz uma obra que ninguém é capaz de conter. Não é mais necessário uma lei dizendo: vocês são obrigados, venham ao culto, porque senão maldições virão até vocês. Não é necessário, porque há uma ação espiritual. Quando nós estamos aqui, irmãos, nós podemos ter os motivos escusos, e isso Deus conhece. Mas o cristão, ele vem por uma disposição sobrenatural. Uma ação de Deus na vida. Algo que ele não consegue mais ficar sem. É gratidão ao Senhor. É prestar culto àquele que o salvou. Que Deus nos ajude, irmãos, a realmente ter um entendimento bíblico, a jamais sermos encontrados entre aqueles que apenas obedecem regras, achando que fazendo isso serão salvos. Não, queridos. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Se você não tem esse desejo natural, essa inclinação que você sabe, não, isso não vem de mim. Deus produziu isso, isso não faz parte. Eu consigo perceber que é o Espírito Santo. Se você não encontra isso, você não tem alegria de estar presente no dia do Senhor, cultuar e aprender a palavra, ainda há tempo. Clame ao Senhor, ore a Ele. Senhor, estenda a sua misericórdia sobre a minha vida, me ajuda. Renova o meu espírito, renova o meu coração. Me faz ser sensíveis à tua palavra, aos teus mandamentos. E jamais deixe, Senhor, que a gente caia para este caminho. O caminho da regra, o caminho da religiosidade vazia, o caminho da imposição de leis, porque isso nunca salvou e nunca salvará ninguém. A única coisa que pode nos salvar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na próxima semana nós vamos encerrar então essa série de exposição,
Prometo que será mais prática, tá, irmãos? Infelizmente tive que tratar bastante questões teológicas, textos, para que a gente possa ter um raciocínio correto e ter convicção daquilo que nós cremos e daquilo que nós praticamos, seja na nossa vida particular, seja na nossa vida em comunidade. Oremos. Amado Pai, bondoso Deus, graças te damos pela tua santa palavra, que mais uma vez nos orienta, nos ensina, nos conduz em um caminho que é o caminho da redenção, da salvação em Cristo Jesus. Graças a Deus que nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, Senhor. Nós não precisamos mais guardar regras que não nos justificam e que não nos salvam, mas que a gente possa entender também que vivemos debaixo da lei de Cristo, nosso Senhor. Devemos buscar os seus mandamentos, assim como ele orientou, Senhor. Nós vimos ao final da exposição do Evangelho de Mateus que Jesus orienta a fazermos discípulos e ensinar a eles a guardar tudo aquilo que Cristo nos ordenou. Que a gente saiba, Senhor, que nós temos mandamentos a seguir, nós temos coisas a observar, mas tudo isso vem de uma ação sobrenatural do Espírito Santo que habita em cada um dos que creem. E esse é o nosso maior desejo, Pai, que sejamos habitados pelo Santo Espírito. Se há por acaso alguém aqui que ainda não possui o Espírito Santo na sua vida, Senhor, que ainda não foi convertido, que não teve o seu coração mudado, que o Senhor estenda a sua mão graciosa e misericórdia. Eu oro aqui, eu clamo, Senhor, que nenhum de nós pereça, que nenhum de nós se perca, mas que todos nós possamos fazer parte deste corpo sobrenatural que é a tua igreja. A união de judeus e gentios em um mesmo corpo debaixo do cabeça, que é Cristo. Pela graça somos salvos, isso não vem de nós. É dom de Deus, é graça, Senhor. Jamais seremos salvos pela lei, pela nossa própria obediência, mas que creiamos sempre que somos salvos por causa da obediência do Filho, da sua obra redentora, do seu sangue que paga a nossa dívida de pecados. Nós oramos, Senhor, agradecemos e te louvamos em nome de Cristo. Amém.